Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Falo sempre que não é um programa, é um treinamento semanal, é uma mentoria semanal. Sempre estamos com um convidado aqui. Hoje, mais uma vez, nosso amigo Rogério Shoa. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, André? Tudo bem, os telespectadores? Hoje nosso programa vai ser bem especial, bem legal mesmo. Hoje nós, como eu sempre falo, vamos falar sobre o mundo empresarial ou do desenvolvimento humano. Na semana passada nós estivemos aqui com o Cid Guerreiro, falamos muito sobre Deus, sobre andar ao lado de Deus. Um programa fantástico, um programa que realmente a nossa audiência foi maravilhosa. Líder de audiência. Líder de audiência, não foi? Foi. Sempre estamos falando também do mundo empresarial, por quê? Porque nós precisamos mostrar para vocês como ter sucesso empresarial, como sair do zero e chegar ao ápice. Como ter sucesso mesmo. Para isso, existem regras. Você precisa seguir regras. E é isso que nós colocamos aqui, sempre com alguns tópicos. É um programa de 60 minutos, sempre com alguns tópicos para que você entenda, dentro da sua empresa, como você realmente chegar ao sucesso profissional. E hoje, Rogério, qual será o tema do nosso programa? Hoje vai ser um tema bem especial. Como a gente sabe, todas as vezes que nós gravamos, a gente sempre traz um tema que é de assunto profissional, que vai levar você ao sucesso, que vai dar uma diretriz à sua vida, que vai direcionar a sua empresa, a algo que vai expandir a ter sucesso, que é o foco aqui, é isso, sempre levando você ao sucesso. Mas hoje a gente vai fazer algo especial que nem o André Pimentel sabe, é uma surpresa para ele, que a gente vai estar falando um pouco sobre a vida dele, gente. Tanto que eu escrevi aqui do tema. Esta é a sua história de vida, Pimentel. A gente vai falar um pouco sobre o André Pimentel hoje. Eu estou realmente surpreso. Temos um script montado aqui, né? Para mim, eu não estou sabendo nem o que é que vai acontecer, tá? Realmente eu não estou sabendo o que vai acontecer. Eu vou deixar então o Rogério agora coordenar o programa, não sei o que aconteceu. A gente vai direcionar agora sobre as perguntas. Eu conversei com a equipe da TV. É por isso, só um minuto, Rogério, é por isso que tem meu livro aqui. Isso. Aqui nós temos o nosso livro, Das Ruas para o Palco, uma caminhada de luta, suor e sucesso. O livro está aqui em cima, realmente eu perguntei, Rogério, esse livro vai sortear, fazer alguma coisa? Ele disse, não, deixa o livro aqui em cima. A gente combinou com a equipe da TV, ele está sabendo, então a gente elaborou umas perguntas e vamos conversar um pouco, conhecer um pouco o André Pimentel, porque você conhece o André Pimentel aqui na Câmara. Ele falando sobre sucesso, falando sobre precificação, falando sobre ciclo operacional, falando sobre gestão financeira, inteligência emocional, mas para que tudo isso fosse exposto para você e fosse gerado dentro dele, ele passou por um processo, né? Todo processo leva você a um propósito. Hoje ele tem esse propósito de estar levando você a ter sucesso, a ter vida, a crescer na sua empresa, mas ele também, como um empresário de sucesso, galgou alguns momentos da vida dele e passou por alguns vales. Hoje ele está no monte, mas ele teve alguns vales. Então, a gente elaborou aqui algumas perguntas, juntamente com a equipe da TV, e eu vou perguntar para ele e ele vai responder agora para você, tá certo? Pode ser? Pode ser, para mim é uma surpresa, eu estou com certeza que o meu script hoje é diferente do dele, mas vamos seguir. Porque eu confio na minha equipe. Como é a história da vida dele, ele vai saber responder, né? Como eu já caminho com o André há um bom tempo, alguns anos, então eu já conheço um pouco sobre ele, a gente elaborou e são perguntas que ele vai saber responder. Foram 10 perguntas que a gente fez junto com a equipe e vamos começar com a primeira, né, André, que diz assim: conte para todos nós como começou a sua vida profissional, André. Minha vida profissional. A minha vida profissional começou, Rogério, aos 8 anos de idade. Nós já batemos alguns papos sobre isso, né? Eu não estou sabendo quais são as perguntas que vão vir, mas essa daí já é fácil responder. Começou aos 8 anos de idade. Eu comecei na Bahia vendendo jornal. Eu acordava às 4 horas da manhã para ir vender jornal. Lá na Praça do Campo Grande, quem conhece a Bahia, é o Salvador, né? A Praça Campo Grande tem uns trios elétricos, carnaval. Eu acordava cedo, porque eu tinha que pegar o jornal. Eu era muito magro, pesava
pouco, eu não conseguia pegar mais do que 30 jornais. Então, eu queria vender 50 para poder ganhar mais dinheiro, mas eu não tinha peso para segurar. Eu tinha que segurar o jornal aqui e eu pegava o jornal, ia vendendo o jornal na avenida, passava até chegar ao Campo Grande, né? Jornal à tarde. Sei até como é que eu gritava. Olha o jornal à tarde aí, minha gente. Ainda existe esse jornal? Existe. É o maior jornal de circulação na Bahia, é o Jornal à Tarde. E eu vendi o jornal, e quando eu acabava de vender o jornal às 7 horas da manhã, eu acordava cedo, então eu tive uma outra ideia. Vou continuar aqui vendendo outros produtos. Só que aí o que é que eu fazia? Só que a Bomboniere, que eu vendia bombons, a Bomboniere só abria às 8 horas. Aí, como eu vendia também nos prédios, então a dona de casa, eu via que a dona de casa saía para fazer compras. E aí eu pedia para ela para poder fazer as compras para ela no supermercado, nas Ceasas. Eu ia fazer as compras, ela me dava o dinheiro, me dava uma lista, eu já sabia ler mais ou menos, e aí eu ia fazer essas compras. Quando eu voltava, fazia compra para 1, 2, 3 madame por dia, ia na padaria, comprava leite, comprava pão, ela me dava um trocado a mais. Eu já ganhava o dinheiro do jornal, e 8 horas da manhã a Bomboniere já abria, 8. Quando eu chegava lá 8, 8 e meia, que eu vinha das compras das madames, eu comprava partilha de bombom garoto, Rogério. E Zorro, pirulito Zorro e batom garoto. Zorro era muito bom. Para vender dentro dos ônibus. E eu ia vender dentro dos ônibus, ali no Campo Grande. Quando eu acabava de vender esses bombons, isso já deveria ser umas 11 horas da manhã, eu voltava para casa e minha mãe, eu deixava um dinheiro com minha mãe e ela fazia para poder eu vender naquelas caixas de isopor, geladinho, na Bahia chama geladinho, din-din aqui em Fortaleza, no Rio de Janeiro chama de sacolé. Eu ia vender aquilo ali, aqueles produtos. Eu vendia para os mendigos. Em uma praça, porque os mendigos iam receber o almoço, e aí eu já levava líquido, porque ele pode empedrado, né? O geladinho, ou líquido. Eu tinha muito líquido para poder vender os mendigos, que eu ficava na porta lá e pedia o almoço, e o mendigo tinha hoje, deve ser R$1, um geladinho desse, e eles vendiam, entendeu? Todos os dias eu fiz isso, Rogério. Vendendo. De segunda a sexta? De segunda a sábado. Não, sábado e domingo, porque eu vendia muito jornal domingo. Domingo eu gostava muito também de vender o jornal, mas domingo eu só vendia o jornal. Então eu ganhava, como se fosse dinheiro de hoje, R$20 por dia. Entendeu? Então você acordava 4 da manhã, que geralmente uma criança de 8 anos, ela dorme até 10 horas, dorme até 11, né? Dorme até 10 horas. Acorda, toma aquele... Os meus amigos faziam isso. Exatamente, toma aquele todinho, vai merendar, vai lanchar, aquela coisa. Mas você não tinha opção, tinha que acordar cedo. E trabalhar. Eu achava, vou falar uma coisa para vocês aqui agora, principalmente vocês que sua mãe hoje pode estar, né, controlando você, pegando no seu pé, faça isso, faça aquilo. Eu achava o maior absurdo minha mãe me acordar cedo para poder vender jornal. Mas hoje eu agradeço ela de coração, Rogério. Isso me fez ser um ser humano forte. O ser humano que eu sou hoje começou quando eu tinha 8 anos de idade. Entendeu? Então, é muito importante. Lógico, uma criança hoje, a criança, eu digo sempre, ela precisa estudar. Ela precisa estudar. É como a criança precisa. Aí é que eu falo, até tá no nosso livro, que de 8 aos 18 anos, eu era um semi-analfabeto, porque eu não tinha tempo de estudar. Ou trabalhava ou estudava. Né? Eu frequentava a escola. Agora, uma criança que acorda 4 horas da manhã, que tem esse dia todo de trabalho, você acha que ela consegue ter produtividade estudando à tarde? Não. E depois, quando eu comecei a estudar à noite, eu tinha produtividade? Claro que não. Então, perdi vários anos na escola. Realmente, o sofrimento foi muito grande. E até aos 18 anos, Rogério, porque dos 8 aos 18 anos, eu perambulei pelas ruas vendendo tudo, vendendo jornal, picolé, cerveja em lata. Final de semana, eu ia para a praia com a caixa de isopor cheia de gelo e lata de refrigerante dentro e cerveja para ir vender. Eu era magro, então tinha uma corda de nylon que me cortava isso aqui. Isso aqui tudo era tudo cortado. Isso aqui meu sempre foi cortado. Por quê? Porque o nylon cortava aquilo. Então eu ia para a praia com meus amigos, até com familiares, mas primeiro eu ia vender. Eu era um vendedor nato 24 horas por dia. Desde pequeno já tinha essa habilidade. Sempre, porque eu aprendi a ganhar dinheiro. Então, quando eu disse, então se eu vender até sexta, eu só ganho até sexta. Eu vou vender sábado e domingo. E aí passei a vender cerveja em lata também em eventos.
em eventos. Foi uma vida que eu perambulei dos 8 aos 18 anos. Eu virei vendedor de panela. Aqui no Ceará chama de galego, não sei na sua praça onde você está assistindo aí, é quem vende as panelas nas portas. E lembre-se, eu vendia quem compra, quem tem dinheiro vai para o shopping, vai para o centro. Quem não tem dinheiro acaba comprando na porta e faz ali um crediário, tá certo? A dona de casa, mas isso geralmente é muito dentro da favela, dentro do bairro mais pobre, que você vai vender. Fui muito roubado, fui espancado, apanhei, Rogério, porque eu tinha dinheiro na mão, né? Uhum. E aí as pessoas, os meninos maiores, vamos usar essa expressão, tomavam, e para tomar batia na gente. Tanto no jornal, quando eu vendia panela também. Tudo isso aconteceu, Rogério. André, Até os 18 anos de idade, eu era um semi-analfabeto, André, mas um profissional do mercado. e brincar, você brincava? Brincava. Tinha tempo pra brincar? Meu sonho era ser jogador de futebol. Ah, Eu tinha 2 sonhos. Um era ser jogador de futebol, que inclusive eu joguei muito futebol, mas eu não tive condições de manter. Não tinha condições. Não tinha. Tinha que alguém me manter, era tudo longe, tudo gasto, eu não tinha. E a outra eu queria ser cobrador de ônibus. Porque quando eu acordava 4 horas da manhã, que eu ia pegar o ônibus lá em Salvador para ir pegar o jornal, não tinha cobrador. E o motorista, eu dizia para o motorista, eu posso cobrar porque eu gostava de ficar com moeda na mão e papel, e o dinheiro enrolado aqui no dedo, que o cobrador ficava. E aí as pessoas me pagavam e eu pagava o motorista. Só que aí isso veio em mim o desejo de ser cobrador de ônibus, que eu ficava sentado, o cobrador de ônibus fica sentado ali, a pessoa passa e paga, eu digo, poxa, isso é um trabalho muito, né? É confortável, você fica aqui, não tem muito, né, o que fazer sentado. Então, um sonho era ser jogador de futebol e o outro era ser cobrador de ônibus. E você tinha alguma profissão que na época queria seguir? Algum sonho? Não. Era exatamente esses 2 aí que eu falei, tá? Que era ser cobrador de ônibus ou jogador de futebol. Por quê? Porque era o meio que eu convivia, né? Era o meio que eu convivia. Tinha também, naquela época, era o assessorista, né? Naquela época não tinha, você entrava no elevador, tinha alguém que você dizia, 20º andar, alguém apertava. E eu dizia, pô, que legal, que emprego legal ficar sentado. Por quê? Porque o meu emprego era de andar muito, trabalhar muito, carregar peso. Então você pensava nisso, né? Queria um conforto. Um conforto para descansar. Eu queria ter um conforto, porque um ambulante na rua sofre muito. O ambulante, ele precisa se alimentar, ele precisa fazer a necessidade, ele tem dores. Eu tinha problemas dentários, Rogério, né? Falta de cuidados, eu tinha problemas dentários, problema de saúde. Então, tudo isso eu sofria na rua, como ambulante. Então, quando eu falar assim, pô, se eu ficar sentado como um cobrador, vai ser maravilhoso, é uma evolução, é uma promoção na sua vida. E o assessorista, então, dentro de um elevador? Com ar-condicionado? Para você, isso hoje em dia, né? A gente vai entrar numa pergunta aqui, mas antes de entrar nessa pergunta, na época que estamos vivendo hoje, aquele André Pimentel de 8 anos, essa cena você ainda vê se repetindo nas ruas com pessoas? Não, eu vejo hoje que mudou muito. O que é que acontece? Hoje o pessoal está muito no sinal pedindo dinheiro. Está muito no sinal pedindo dinheiro. Não procura esse trabalho, tá? Então, mudou muita coisa. O jornal, hoje já não tem mais o jornal, né? Já não tem um jornal. Bombons eu vejo nas ruas vendendo. Às vezes você está num restaurante, o pessoal semáforo, entra, né? O pessoal vendendo. Exatamente. Isso eu vejo. Os ambulantes vendendo. Tanto que eu compro muito. Eu não dou dinheiro a ninguém no sinal, mas eu compro o que o sinal vende. Eu compro o que o sinal vende, porque aquelas pessoas estão trabalhando. Se você der dinheiro, você está incentivando a ele não trabalhar. Então, é até uma dica que eu dou para vocês. Ajuda quem está nos sinais, senhoras que vendem pano de prato. O sinal, né, de trânsito virou um comércio. Então você acaba ajudando, acaba fazendo, entendeu? Mas não tem aquilo que eu fazia antes. Porque eu, quando eu era criança, às vezes tinha sonho de ter um carro, que eu via um amigo meu ter aquele carrinho Dia das Crianças, um boneco, aquelas coisas. Você comprava essas coisas para você? Não. Não, era só comida. Não, era um trabalho para se manter, ajudar a família a se manter. E o que eu tinha de carrinho era aqueles carrinhos que você fazia de lata. Você brincava de bila também? Que na Bahia chama bola de gude, né? Então o que acontece? Todos esses brinquedos que não precisava envolver dinheiro para comprar, era o que nós brincávamos. Eu brincava muito, era de futebol, jogava muito futebol, bastante futebol, entendeu, Rogério? Como começou a sua vida como bancário? Por quê? Eu pergunto isso, porque ele sempre fala para a gente já sabe, né? Eu já sei um pouco como é que começou,
Mas é bem interessante isso. Ele com 8 anos de idade está vendendo jornal, está vendendo bombom, tudo, e de repente ele está dentro de um banco. Uma pessoa falou que tinha uma vaga em um banco como office boy. Eu não sabia nem o que era banco. Só o banco da praça. Não sabia, não entendia de nada, zero. E falou assim, por que você não faz um teste? Aí eu fiz um teste lá, só que eu perdi no teste, né? Claro, analfabeto, eu tinha que perder. Uhum. Só que aí eu contei a minha história de vida para a pessoa e ela me ajudou no segundo teste eu passar. E eu acabei passando no teste desse banco. Você tinha habilidades, né? Não, eu não tinha habilidade de cultura, eu não tinha nenhuma habilidade de habilidade cultura. Tinha Tinha força de vontade para um trabalho de office boy. Então, o que é que acontece? Eu comecei como office boy, aí entrei no banco, e eu cheguei nesse banco no dia 10 de setembro. Era o dia 10 de setembro de 84. Quando eu cheguei nesse banco, 7 horas da manhã, cheguei primeiro que todo mundo. Quando eu cheguei no banco, eu falei, eu vou me tornar gerente nesse banco. Eu não sabia nem o que era banco. Era um departamento, e outra coisa, era o departamento da área internacional do banco. Eu não sabia nem o que era banco. Imagine a área internacional, mas eu disse, eu vou me tornar gerente nesse banco. Eu vou explicar a vocês por quê. Lembra que eu disse que eu era um ambulante? Quando eu cheguei nesse banco, tinha uma cadeira para poder eu sentar, que eu queria ser cobrador ou assessorista, tinha uma mesa, tinha café, tinha água, tinha banheiro e tinha salário. Eu não podia largar aquilo nunca, porque aquilo ali era que ia me dar um futuro. Eu disse, eu não posso, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, tá? Pode ter certeza. Mas eu dizia assim, isso aqui é melhor do que tudo que eu já fiz na minha vida. E eu não posso perder esse emprego. Tanto, Rogério, que o meu horário no banco era de 7 a 1, e eu chegava no banco 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, e saía do banco meia-noite, 1 hora da manhã, todos os dias, porque era tudo manual. Eu, como office boy, eu era o office boy, e com 15 dias eu fui promovido com 15 dias no banco. Eu coloquei um amigo meu para ser office boy, porque sobrou uma vaga na área administrativa como auxiliar, e eu fui. Onde é que eu fui parar? Na contabilidade do banco. Agora imagina só, uma contabilidade na área internacional, você, um semi-analfabeto, que eu sabia fazer, meu nome então era um semi-analfabeto, imagina só, e ter que entregar tudo em tempo hábil, porque naquela época era malote, o malote saía 1 hora da tarde, por isso que eu chegava às 4 horas da manhã, o malote saía 1 hora da tarde, eu tinha que deixar tudo pronto na contabilidade. Então, eu aprendi realmente na porrada. Vou dizer isso mesmo assim, nesse termo aqui. Na porrada eu aprendi a trabalhar na contabilidade, porque eu não tinha noção nenhuma. Eu errava muito. Na época eu era chamado de burro, de ignorante. Hoje tudo é bullying, não pode fazer nada. Se você disser que uma pessoa está com o olho fechado, é problema que você tem. Mas naquela época era burro, ignorante, não sei como é que o banco contrata uma pessoa dessa. Mas eles tinham razão, os meus líderes, né? As pessoas que estavam acima de mim. Porque eu não conseguia fazer. Mas eu dizia para mim, eu vou vencer, eu vou conseguir. E aí, o que é mais importante, o tempo passou, eu me tornei o chefe da contabilidade. Nós tínhamos lá dentro uns 10 departamentos, tá? Na área internacional. Eu me tornei o chefe da contabilidade do banco. Aquele menino que não sabia fazer nada, que era um analfabeto, entendeu? E que chegava no banco. Meu horário era aquele horário de bancário, de 7 horas às 13, que davam 6 horas. Eu chegava às 4h30, 5 horas no banco e saía meia-noite todos os dias, sem me preocupar com hora extra, porque eu não podia perder meu emprego. E aquilo era algo importante para você. Você lembrava da cadeira, lembrava do birô, do café. Só em você não estar saindo, pegando jornal, subindo o ônibus, andando a pé. Porque eu acredito que você deveria andar muito a pé. Muito a pé mesmo. Né? Naquela época, para cima e para baixo, sol, tudo mais. E você está no lugar que, não sei se tinha ar-condicionado. Claro, o banco, claro, o departamento então, tinha. Ali era, eu tenho que vencer isso aqui, porque senão eu vou para a rua. Rogério, literalmente, eu falei para mim, eu estou no paraíso. Para mim, o paraíso era aquele departamento que eu me sentava ali e eu ainda tinha, na época, ticket de restaurante. Olha aí. Eu tinha direito a pegar um ticket de restaurante e ir num restaurante, pedir o almoço e pagar com o ticket de restaurante, que não era nem dinheiro. E eu ainda tinha o salário no final do mês. Eu estava no paraíso. Para mim, aquilo era um paraíso. Para mim, era
Para mim, aquilo era um mundo que não existia. Eu não sabia que aquilo existia. Eu falo sempre que, quando eu era vendedor de jornal, Rogério, que eu batia na porta dos apartamentos, nos condomínios lá em Salvador, no bairro Politeama também, tinha uns prédios altos, e quando a secretária abria a porta lateral, né, a porta da cozinha, quando eu via, estavam lá os pais e os filhos, né, tomando café da manhã para levar os filhos para a escola. Aquela mesa de café da manhã com suco, com frutas, com pão, com queijo. Rogério, eu achava aquilo tão distante da minha realidade que eu achava que aquilo nunca iria acontecer na minha vida. Nunca. Realmente, a gente... Uma vez você falou aqui para a gente sobre resiliência. E você tem uma linguagem própria sua do que é ser resiliente, né? É a vida lhe dando porrada e você... Quando você não tem opção, na minha época, eu não tinha opção. A opção era essa mesmo. Eu tinha que ficar. Eu tinha que aguentar todas as pancadas. Por quê? Porque o importante não era as pancadas que eu levava, não era. O importante era o final do mês o salário. O salário, para mim, era tudo. E como você, nesse período, alcança o sucesso como bancário? Mas isso é muito importante. Eu tenho uma frase lá no meu escritório: torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Eu comecei a dar resultado lá no banco, no meu departamento, eu comecei a dar resultado em todas as áreas. Chegou uma época, Rogério, que eu já era chefe de uns 4, 5 setores dentro do meu segmento, do meu setor. Aí aquelas frases já, esse cara é burro, não serve para nada, por que o tratou? Já mudou. Mudou. Porque os resultados, quem que fala por... Rogério, uma coisa, você que está assistindo nosso programa hoje, você tem que entender o seguinte: quem fala por você são seus resultados. Esquece. Um corredor de Fórmula 1, ele pode ser o melhor do mundo, mas se ele não chegar em primeiro lugar, ele não vai ser campeão. O jogador de futebol que não fizer o gol não vai ser campeão. O goleiro que não agarrar o pênalti não vai ser campeão. Você precisa estar dando resultado na sua vida diariamente. E na sua empresa que você vive hoje, uma dica para vocês que tem uma empresa, que está trabalhando em uma empresa, que você tem uma CLT, que você vende horas nessa empresa, você precisa dar resultado, porque senão você vai ser demitido. E olha, quando você dá resultado, Rogério, o seu patrão, ele nunca quer perder você. Já falei aqui também no nosso programa, eu fiz vários processos de coaching, mentoria, na pandemia, pessoas que perderam o emprego. E a pergunta que eu fazia para essas pessoas é: por que você perdeu o emprego? Ah, foi corte, foi a pandemia. Eu digo, tá certo. Quantos funcionários tem na sua empresa? Ou tinha? Tinha 50. Quantas tem hoje? Tem 42. E eu fui demitido, eu estava nas 8. Olha só, foram demitidos quase 10% somente. Só 10%. Mais de 10% no caso, 50 para 42, daí 18, 19% demitidos. Aí... quem ficou na empresa ficou por quê? Porque dá resultado, porque é competente. Aí as pessoas que saíram, não, mas não dava resultado, porque se você desse resultado, você não estaria demitido. Porque quem dá resultado, a empresa não demite. Eu me lembro que quando eu comecei a dar resultado no banco, nas áreas, eu fui para uma área de negócio, isso é muito importante. Eu queria entrar na área de negócio do banco. E eu estava na área administrativa. Só que faltava um auxiliar na área de negócios. E eu pedi para o meu gerente que ele me desse aquela oportunidade para poder se auxiliar. E ele falou para mim: como é que você vai se auxiliar se você é um chefe aqui dentro? Eu digo: não, mas deixa eu ajudar. Eu quero ajudar, não contrate ninguém. Deixa eu ajudar. E eu fui para a área de negócio do banco. E eu comecei a dar resultado. Os meus números apareceram para o banco. Não só para o meu departamento, mas para a área que eu trabalhava, né, o Estado, e para o Brasil. Eu comecei a dar resultado, eu comecei a ser visto como um funcionário que dava resultado no banco. E como eu passei a dar resultado, o que é que aconteceu? Eu fui promovido. Eu fui promovido para ser gerente da área de negócio do banco, titular. Porque assim, pelo que você nos conta, você chegava cedo e saía bem tarde. Não porque você trabalhasse tarde, é porque você queria aprender. Tudo. Você sempre foi um cara que quis aprender. Então, tipo assim, se faltava alguém ali, você já ia substituir. Se faltava alguém ali, você já ia substituir. Então, você ia aprendendo. E assim você foi crescendo na área. E existe uma frase que as pessoas dizem assim, que ninguém é insubstituível. Eu concordo em parte, porque tem pessoas que elas são realmente únicas. Elas dão tanto resultados que, às vezes, quando elas saem, quando elas
morrem, tudo, elas continuam fazendo falta na vida da gente, porque elas dão resultado no que fala, dão resultado no que faz. Então isso aí é bem interessante. Agora, André, como é que começa a vida empresarial? Porque nós temos etapas. Ele começa como um menino de rua, vendendo jornal, acordando 4 horas da manhã, tudo, passa para ser um bancário, aprende tudo, tal, e se torna um empresário. Como é que isso acontece? Exatamente isso. Eu fui para a mesa de negócio do banco, comecei a dar muitos resultados, e apareceu uma oportunidade em Fortaleza, para eu ser gerente geral em Fortaleza. Em Salvador eu era o segundo gerente. Você nunca tinha saído de Salvador? Não, para outro estado? viagem, para trabalhar não, mas eu só em viagens. E aí o meu presidente perguntou se eu queria vir para Fortaleza. Eu aceitei a proposta na hora. Quando ele perguntou, eu aceitei na hora. Não pensou? Não. Não. E eu vim ser gerente de mais 4 estados. Eu era um gerente regional da área internacional de um banco de 4 estados aqui no Nordeste. Era um status, algo bom? Seria algo Era. Você chegou no nível máximo dentro do seu departamento, através dos seus resultados. E eu topei na hora, Rogério, e vim para Fortaleza. Eu cheguei em Fortaleza em 94, já faz um bocado de tempo que eu estou em Fortaleza. Zero. Cheguei sozinho. Cheguei no aeroporto, chorei muito no aeroporto aqui, chovendo, pedi a Deus que tomasse conta, e já estou aqui até hoje, né? Então, quando eu cheguei no banco, quando eu cheguei aqui, eu tinha um sonho, eu sempre tive o sonho de ser empresário, de ter um negócio. Uhum. Não queria ser empresário, vamos ser claros, eu queria ser um comerciante, eu queria ter um negócio. Isso é desde pequeno, né? Sempre. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu fui almoçar em um restaurante, e eu brincando com o dono do restaurante, perguntei se ele não queria ter um sócio lá dentro. E ele falou, não quero não. Aí deixei meu cartão com ele, sempre almoçava lá. Um dia ele me telefonou, perguntou se eu não queria ser sócio. E eu falei, quero. Aí eu trouxe uma pessoa para tomar conta, porque eu trabalhava no banco, trouxe uma pessoa para tomar conta, e ali começou a minha vida empresarial. Realmente, 6 meses depois que eu cheguei, praticamente em 1995, eu comecei a ser empresário. E o interessante é que as coisas acontecem na sua vida muito rápido, né? São coisas assim que acontecem, parece longo, mas não, gente, é muito rápido e realmente uma frase que o André, que é incorporado nele, são 2 coisas que eu sempre, que eu ando com ele, sempre vejo ele falar, resultado e sucesso. Resultado são algo que está dentro dele, resultado e sucesso. Tanto isso é tão forte na vida dele que as frases, o programa, se você entender, isso é dele, está nele, né? Isso é incorporado nele. Desde pequeno, ele fala sobre isso. É bem simples, Rogério, é bem simples. Eu preciso ter resultado todos os dias. Você precisa ter resultado todos os dias. Na sua vida, você precisa ter resultados todos os dias. Você precisa ter resultado na família, você precisa ter resultado no trabalho, você precisa ter resultado na saúde, você precisa ter resultado na sua espiritualidade, você precisa ter resultado diário. O resultado diário, ele leva você ao sucesso. Por isso que eu falo sempre, resultado e sucesso 24 horas. É por isso que a frase resultado e sucesso está incorporado em tudo que eu faço. Nos meus programas, o livro, né? Está aqui o livro. Por isso agora que eu estou entendendo porque o livro está aqui, né? Das ruas para o palco, uma caminhada de luta, suor e sucesso. Sucesso o tempo todo. Porque se eu posso falar de sucesso, por que é que eu vou falar de fracasso? Quando eu falo de sucesso, o mundo conspira a meu favor. Quando eu falo de fracasso, o mundo vai conspirar a favor. Agora, gente, acontece algo bem interessante nesse tempo todo. Por isso que o livro está aqui. O livro, breve, você vai poder adquirir esse livro, tanto tocando nele, como também pela internet. Você vai poder baixar o e-book, que é Das Ruas para o Palco. Das Ruas para o Palco. Por quê? Sabe por quê, gente? Nesse intervalo dele se tornar um empresário de sucesso, tudo, o André Pimentel quebra. E eu botei aqui assim, você quebrou alguns anos atrás. Isso você conta no seu livro. Eu botei aqui. Fale, André, qual foi a maior lição que você aprendeu nesse tempo? Antes dele responder, a gente vai passar um vídeo do local onde ele reciclava, tudo como aconteceu. Passa o vídeo aí que a gente volta já. Olá, amigos. Quando nós falamos de sucesso, de jornada para o sucesso,
de você ter uma vida próspera, uma vida extraordinária. Hoje eu estou nesse local onde há 16 anos atrás, quando eu entrei em um colapso financeiro na minha empresa, quando eu perdi tudo, isso está no nosso livro, né? Das ruas para o palco, uma caminhada de luta, suor e sucesso, eu parei aqui catando plásticos para sobreviver. Eu catava plásticos para sobreviver. E nessa vida eu passei mais de 5 anos, Através desse trabalho aqui e com a expansão dos negócios, por quê? Eu estava aqui nesse local e eu não poderia ter me entregue. Eu fui daqui criando novos negócios. E assim sucessivamente a nossa vida ela foi se transformando. Por quê? Porque se eu ficasse simplesmente estacionado e parado aqui onde eu estou hoje eu não estaria falando para vocês. Transformar uma vida em sucesso depende muito da sua boa vontade. A jornada para o sucesso, ela começa com você e ela termina com você. Lembre-se, todo sucesso, ele está dentro de você. Você precisa simplesmente externar. Porque se você se acomodar com a vida que você tem hoje, eu estava aqui há 16 anos atrás, passei 3, 4, 5 anos nessa vida, reciclando, comprando material reciclado para sobreviver aqui em Fortaleza. Ganhava 20 mil por mês, passei a ganhar R$20 por dia, catando reciclagens dentro desses depósitos. Mas eu transformei a minha vida. Por quê? Porque eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Com foco e objetivo traçado, é por isso que eu tenho lá a fórmula para o sucesso, que é objetivo, metas, foco, ações, resultado e sucesso. Que se eu garanto para vocês, seguir essa fórmula, vocês transformam o resultado de vocês. É fácil? Claro que não. Tudo precisa de suor, de sola de sapato no chão. Tá me entendendo? Mas se você montar uma estratégia dentro da sua vida de superação, com certeza você vai vencer. Você vai encontrar pessoas que vão dizer para vocês assim: você não consegue, isso não vai dar certo, pare com isso, não faça isso, faça aquilo. Não, siga seu coração, siga o seu coração. Por quê? Se você seguir seu coração, a sua aptidão, os seus objetivos, eu tenho certeza que os seus resultados vocês irão transformar. Fiquem atentos que teremos vídeos diretos falando sobre transformação de vida. Tá, e vocês viram o vídeo, certo? Que ele conta um pouco, eu tive lá com ele também, algo assim, mexeu muito comigo no dia que eu fui, que eu achei assim, muito forte aquele lugar, André. Agora fala pra gente o que é que você aprendeu na vida e por quê. Então, há uns 20 anos atrás eu resolvi sair do banco. Mais ou menos isso, eu resolvi sair do banco para cuidar das minhas empresas. Eu tinha 2 empresas. Ela começou a crescer as empresas? Crescendo muito, eu já ganhava mais na minha empresa do que no banco. Começou a ter umas mudanças no banco, eu resolvi sair do banco para cuidar da minha empresa, ok. Encerrei um ciclo na minha vida, agradeci a Deus, né, o tempo que eu passei no banco, e fui cuidar da minha empresa. E ela começou a crescer muito, eu viajando muito. Por isso que eu falo de gestão, tá? 24 horas. E eu... viajando muito, deixei minha empresa nas mãos de pessoas cuidando da empresa. E chegou uma hora, Rogério, que eu descobri que eu estava quebrado. A empresa rodou bem, faturou bem, estava andando bem, mas chegou uma hora que eu descobri que eu estava quebrado. Aconteceram alguns problemas internos, que não vem o caso eu citar aqui agora, mas eu descobri que eu estava quebrado. E eu tentei levar a empresa mesmo assim, com todos os problemas, eu tentei levar, mas eu acabei não conseguindo, não tive a habilidade. Isso foi há 18, 19 anos atrás, Rogério. Eu não tive a habilidade que eu tenho hoje, né? Na época, e a empresa realmente chegou num declínio muito forte, que ela quebrou de uma maneira, Rogério, que eu virei catador de lixo. A gente viu, você viu aí o local, no por vídeo, isso, né? Onde ele estava reciclando tudo, era ali que ele pegava as coisas para vender. Então, eu comecei, eu ganhava 20 mil por mês, passei a ganhar R$20 por dia, catando lixo na reciclagem para revender, para sobreviver, para sustentar a minha família. Então, nesse período, eu tenho uma filha que tem 19 anos, uma filha minha nasceu. Para vocês entenderem, eu não tinha dinheiro nem para comprar o leite da minha filha. Várias vezes a minha filha ficou sem leite porque eu não tinha dinheiro para comprar o leite para minha filha. Ela teve que ir morar na casa da avó dela, com a mãe dela, foi morar lá. Eu fiquei 6 meses sem energia dentro de casa,
porque eu não tinha dinheiro nem para pagar a energia, tá certo? Realmente, eu cheguei numa condição muito difícil, bastante difícil, mas com muita fé em Deus, sempre, e a fé no André Pimentel, de como eu vou sair dessa situação. Porque o importante, quando você perguntou sobre a lição que eu aprendi, é exatamente isso. Como é que você consegue dar a volta por cima? Teve um dia, e eu perdi tudo, eu perdi carro, perdi apartamento, eu andava num Fusca tão velho, Rogério, tão velho, depois de andando em carro novo, eu andava no Fusca tão velho que ele não tinha banco. Só o banco de trás era uma madeira e o banco da frente era uma madeira. Ele era todo furado. Quando chovia, melava mais dentro do que fora. Era com esse Fusca que eu ia comprar plásticos. Você mostrou uma vez para mim a foto desse Fusca. Eu vou tentar ver se eu acho, para quando a gente estiver conversando, passar para você ver. Aí, o que é que acontece? Então, como eu realmente não zerei tudo, zerei de cobrança o tempo todo em cima de mim. É por isso que eu uso uma frase que eu digo para você: quer se tornar dono de uma empresa, quebre ela. Porque antes tinha vários donos dentro da minha empresa. Quando eu quebrei, eu fiquei sozinho. Só tinha um dono, o André Pimentel, para ser cobrado. E aí o que é que acontece? Como é que foi dar essa volta por cima? Com muito trabalho, trabalhando 15 horas por dia. Aí eu lembrei da onde eu vim. Isso é muito importante eu falar para vocês. Poxa, da onde eu vim? Com 8 anos de idade, é onde eu cheguei em uma empresa como titular, virei um executivo. Como é que eu cresci tanto, dando resultado na minha empresa? Quando eu saí, eu dei resultado. O que é que eu vou fazer agora? Eu dei uns passos para trás e busquei toda aquela experiência que eu tive lá atrás e apliquei na minha vida. E um fato muito importante, Rogério, é que é o seguinte: quando você está quebrado, quando você está com problemas financeiros, só tem muita cobrança, mas também não tem ninguém para lhe pedir dinheiro. Ninguém lhe pede nada. E isso foi um fator importante. Por quê? Eu começava a ganhar R$ 20 por dia, que dava 600. Um dia eu estava ganhando 1.000. Um dia eu estava ganhando 2. Um dia eu estava ganhando 3. Um dia eu estava ganhando 4, 5 e por aí foi. Só que o que eu fazia? Eu guardava o dinheiro. Eu continuava vivendo de 1.000 e guardava todo o dinheiro que eu ia juntando. E eu consegui juntar, Rogério, em 7 anos, algo em torno de R$ 100 mil em dinheiro. Foi aí que eu comecei a mudar a minha história, mudar a minha vida. Ter uma mente uma mente produtiva que realmente faça essa análise que você fez, de onde você veio, do que você já tinha galgado, do que tinha acontecido, é muito importante, porque algumas pessoas, quando quebram, quando perdem tudo, elas acham que a única alternativa é acabar com a vida, ir para uma mesa de passe, acabar tudo, onde ela pode, dentro dela, ela tem toda a força que ela pode conquistar tudo e muito mais. Então foi isso que você fez. Exatamente isso. Então foi que eu não tinha outra opção. Minha família não conseguia me ajudar, eu não tinha dinheiro, os amigos sumiram, crédito no mercado desapareceu, eu só tinha uma opção de vida: trabalhar. Eu não tinha outra opção. Porque tem outra opção. Não tinha outra opção. A opção era trabalhar. E eu comecei a trabalhar muito. E aí eu lembrei, Rogério, de uma área que eu trabalhava no banco, nas empresas, quando eu era gerente, que era a área da consultoria. Eu dava consultoria gratuita para as empresas. Ok? Eu dava consultoria gratuita para as empresas. Eu falei, puxa, agora eu vou começar a dar consultoria também. Eu vou voltar na consultoria. Só que é o seguinte, quem me sustentava era a reciclagem, onde eu comprava o lixo, né? No lixão mesmo, pessoal. Tanto que os plásticos vinham grudados papel higiênico. Vocês sabem com o que vinha grudado papel higiênico, né? Então eu tinha que pegar aquele plástico, reciclar, botar para lavar, para daí vender, ok? E eu me sujava muito. Como é que eu vou chegar em uma empresa sujo? Aí eu saí de casa às 5 horas da manhã, voltei a fazer o que eu fazia quando eu era menino, 5 horas da manhã, catava até umas 8 horas, e outra coisa, como era dentro de um Fusca, eu tinha que dar 3, 4 viagens, porque o Fusca eu não pegava muito plástico. E eu, para ganhar R$ 20, R$ 25 por dia, eu precisava catar muito plástico. Eu tinha que dar 2, 3, 4 viagens nesse Fusca. Aí eu voltava para casa meio-dia, que aí tem uma história para dizer para vocês que durante 2 anos a minha alimentação foi ovo com batata. Eu almoçava 2 ovos com uma batata. Durante 2 anos eu fiz isso. É uma proteína muito boa. Eu não sabia, ok? Ali era por necessidade financeira.
necessidade financeira. Eu ganhava dinheiro, mesmo assim eu não queria gastar dinheiro, ok? Com almoço, com nada disso. Foram 2 anos, batata com ovo todos os dias. E aí eu tomava um banho, trocava de roupa, botava uma roupinha melhor e ia fazer consultoria. Só que por eu chegar nas empresas, que primeiro eu tinha que conquistar as empresas, né? Porque você, para fazer a consultoria, você tem que conquistar as empresas. Como é que eu chego lá dentro de um Fusca todo acabado e dizer para a empresa que eu ia tirar ela do sufoco, se nem eu estava conseguindo sair do sufoco? Como é que você fazia? Eu pegava o Fusca que eu ia, colocava 3 quadras antes, 3 ruas antes, e ia a pé até a empresa. Quando eu chegava mais cedo. Aí eu pedia para ir no banheiro, que era para poder eu tirar o suor do rosto, o cheiro do Fusca, porque deixa aquele cheiro do lixo. Eu me limpava todo para poder eu ir falar com o dono da empresa. Agora sim, André, eu estava vendo, você quando ia reciclar, você ia com certeza, quer ver? Você ia de luva, todo ajeitado, tudo para pegar, ou era na mão mesmo? Essa pergunta sua é boa pelo seguinte, quando eu fui para o lixão, a primeira vez, aí eu falei, não, eu vou comprar umas luvas, que é para poder, uma luva, né, pá de luva, que é para poder eu catar o lixo, com medo, né, de pegar alguma bactéria, alguma coisa. E eu comprei realmente essa luva. Aí quando eu cheguei no local para catar o lixo lá, tinham várias pessoas catando, todo mundo sem luva. E eu falei, qual é a diferença de mim para aquele filho de Deus também? Nenhuma. Por que eu vou chegar lá com luva? Se eu sou igual a eles. Eu tirei a luva, deixei no carro, perdeu, nunca usei, e catava sem luva mesmo. E eu tinha um propósito, ajudar aquele povo. E isso aconteceu muito, tá, Rogério? Interessante, interessante. Agora, qual foi seu maior aprendizado nesse período que você perdeu tudo e virou catador de lixo? Legal. Você perder tudo, se tornar um catador de lixo, não é fácil. Você está como um empresário, como um gerente regional de um banco, andando de avião, hotel 5 estrelas, carro novo, almoçando nos melhores restaurantes, indo para supermercado fazendo suas compras, tendo TV a cabo, tendo ar-condicionado em casa, é uma vida normal. Perdi tudo isso. Tudo. Graças a Deus que só não tinha cobrador batendo na porta, né? É porque eu não posso fazer aqui agora. Sabe como é que eu saía de casa? Antes de sair de casa, eu olhava por debaixo da porta se tinha cobrador na porta, porque vários cobradores ficavam na porta me esperando, porque ia na empresa, a empresa quebrada, fechada, às vezes eu estava lá, não estava, ia para o meu apartamento, eu saía ali. Hoje, graças a Deus, eu paguei a todos praticamente. Tá certo, Rogério? Porque isso foi uma situação que eu lembro como hoje, eu me abaixando para poder olhar debaixo da porta, porque era muito cobrador, muitas ameaças. Eu falei isso porque você que está me vendo, ou você que realmente agora ligou no canal, ou está passando algum vídeo no YouTube e parou aqui nessa parte, talvez você esteja passando por isso. Em algum momento da sua vida você está passando por isso, você perdeu tudo, ou está prestes a perder tudo, ou está numa situação de realmente... hoje em dia não se bate mais na porta. Hoje em dia os credores ficam ligando direto para você. O pessoal está ligando. Na época ligava também, viu, Rogério? E não era pouco não, viu? No celular ligando direto, ou então vai na sua porta, na sua empresa. Fica aqui, não sai do programa, continue assistindo. Depois você vai voltar o programa todo, porque no final tem uma dica de sucesso para você que vai mudar a sua vida poderosamente. Você me perguntou, né, qual foi o... Exatamente. Que eu aprendi quando eu estava catando lixo, quando eu perdi tudo. Exatamente, a resiliência, a fé em Deus. A minha fé em Deus ficou inabalável. Você tem muita fé em Deus? Bastante. Nesse período, você sempre culpou, não achou que era culpa de Deus? Não. Tive um momento que eu chamei Deus e briguei com ele. Briguei, Deus, por que isso? Por que está acontecendo? Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. O que é que aconteceu? E aí eu escutei uma voz dentro de mim e disse, vá trabalhar. Só isso e mais nada, e eu fui trabalhar. E exatamente. Mas aí é que eu disse para vocês, o legal é você se conhecer. Quando você tem o autoconhecimento de si mesmo, você diz, eu sou capaz de superar isso. Foi fácil? Claro que não. Você já perguntou para mim, André, e me explica aí a receita. A receita para mim é Deus. A segunda receita é trabalho. Eu trabalhei muito, e economizei muito. E aí o que é que eu fiz? Foco. Tanto que o tema do nosso programa é foco e sucesso. Foi em cima disso que foi criado esse programa Foco e Sucesso. Então, hoje nós ensinamos às empresas, às pessoas a não passarem pelo que nós passamos. Aqui não tem alguém que lê um livro e nada contra. Alguém que lê um livro e que simplesmente está falando para vocês, não, eu vivi na pele. Né? Eu vivi na pele. Eu sei tudo dentro das empresas que eu tenho consultoria hoje.
que eu ministro curso, palestra, treinamento, processo de coaching e mentoria, além da consultoria empresarial. Eu sei tudo. Por quê? Porque eu vivi. Aí, Rogério, teve um lado muito importante, porque eu passei 7 anos praticamente sozinho, a empresa quebrou, né? O CNPJ existe até hoje, mas a empresa lá atrás quebrou, ok? Então não tinha mais funcionário, não tinha mais ninguém, não tinha mais despesa fixa, não tinha mais nada. O que foi o que eu fiz? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar a área de desenvolvimento humano, porque a área empresarial eu já entendia muito, inclusive de quebrar. Porque o quebrar é o último estágio do empresário, sabia? Quebrar é o último estágio do empresário, porque ele monta a empresa, ele cresce, ele ganha dinheiro, ele prospera, ele isso, e ou ele se mantém e daqui é quebrar. E eu cheguei no último estágio que era quebrar, então eu já sabia tudo. Inclusive, hoje quando eu vou nas empresas, eu dou o caminho de como não quebrar, porque eu sei o caminho de quebrar e eu sei o caminho de sucesso. Eu entendo disso. Por isso que nós ministramos nossas palestras, nós temos um treinamento que é a Academia de Empreendedores, de A a Z, onde você vai aprender. Academia de Empreendedores, o seu futuro começa agora. Nós temos o outro treinamento que é a Academia de Vendas. Nós temos o outro treinamento que é Jornada para o Sucesso, que é a jornada de vida. Eu tirei essa jornada para o sucesso, que é de inteligência emocional, da minha jornada de vida. E eu sei o caminho, eu sei levar os caminhos, então eu fui estudar. E quando eu comecei a estudar muito, e a consultoria começou a dar certo, e as pessoas perguntavam para mim, André, você é coach? Eu falei, não, mas você faz isso. Aí eu disse, eu vou estudar. Aí eu me formei, fiz coach, master coach, practitioner em PNL, PNL, eu fiz mentoria, eu fiz processo Hoffman, dentre outros treinamentos que eu fiz, para me aperfeiçoar e me tornar uma pessoa preparada como eu sou hoje. Então, o fracasso, o que foi que o fracasso fez comigo? O fracasso ele me impulsionou para a vida. Hoje eu sou melhor 100 vezes do que eu era antes, tanto financeiramente, profissionalmente, intelectualmente. O reciclável foi o fundo do poço? Subsolo do poço. Porque você às vezes vai no poço, mas eu fui para o subsolo do poço. Subsolo do poço é horrível. Não vá. Você é empresário, não vá, não quebre, porque você vai ver coisa ruim é se você quebrar, que é a única hora que você vai ser dono da sua empresa. Você que tem uma CLT, você que está empregado, dê a vida por essa empresa. Não desdém dessa empresa não, porque se você perder o emprego, você vai ver o que é o fundo do poço. E lá não é bom. Você fala muito de sucesso, você fala muito de resultados. Nesse período hoje, agora, aqui conversando com a gente, você nesse período todo, depois que você deu a volta por cima, Deus lhe abençoou, você conseguiu detectar, porque você é um cara que vai para as empresas e consegue detectar o porquê que aquela empresa não está crescendo, o porquê que aquela gestão não está andando, aquele ciclo operacional não está dando certo. Você conseguiu detectar, depois que você aprendeu tudo, por que a sua empresa quebrou? Simples. Bem simples. Má gestão. Principalmente a financeira. Porque a gestão, ela é gestão de pessoas, gestão empresarial, gestão financeira, tem várias gestões. A gestão financeira para mim é pior. E hoje eu aplico tudo que eu não fiz antes, que eu faço hoje, eu aplico nas empresas. Hoje, eu tenho empresas que estão comigo há 12 anos direto. E estão faturando 20 vezes mais do que faturava antes. Eu tenho empresas que estão faturando 5 vezes mais. Eu tenho empresa que, inclusive, dentro dessas empresas hoje, até a consultoria já não tem mais o que fazer. E hoje eu sou um assessor nas empresas, eu trabalho com assessoria, com a mentoria. Por quê? Porque as empresas, lembra que eu disse, torne-se imprescindível na vida das pessoas e das empresas através dos seus resultados. Quando você dá resultado, ninguém quer lhe perder. E as pessoas que contratam o Instituto Pimentel, as pessoas que contratam o André Pimentel, quando entendem do resultado, vai perder por quê? Então, nós temos uma mentoria, temos um processo de coaching, treinamento de funcionários, tudo isso nós fazemos dentro das empresas e fora das empresas, quando pessoas contratam a gente em outros estados para ministrar cursos, palestras e treinamentos, Rogério. E você também deve ensinar ao empresário a cuidar da empresa dele, coisa que quando você tinha sua empresa você não fez, você estava trabalhando demais e as outras pessoas cuidavam por você, né? Também tem isso. Você precisa entender a sua empresa, Rogério. É bem simples. Você pode viajar? Pode. Você pode visitar cliente? Pode. Mas você precisa entender de números. É fácil? Claro que não.
Tanto que o pessoal fala assim, ó, tem gente que é de exatas, gente que é de humanas. Mas olha, nós falamos aqui há 2 programas atrás que você vai montar uma sociedade com alguém, eu sou sócio empreendedor, eu preciso de um sócio administrador. Outro sócio empreendedor, nós vamos estar falando a mesma coisa o tempo todo, pode dar certo? Pode. Mas pode dar muito errado. Mas quando você tem um sócio administrador e você tem um sócio empreendedor, tende-se isso dar certo. É igual o goleiro. O goleiro fica dentro do gol e o centroavante fica lá, na área do outro time. Se inverter, botar o goleiro lá e o atacante lá, pode até acontecer um gol, mas não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, você precisa realmente entender. E hoje, Rogério, com a nossa experiência, com a nossa bagagem, hoje, quando nós chegamos em uma empresa, independente do tamanho dela, independente, ela pode faturar bilhão ou R$1. Nós sabemos detectar aonde está o problema dessa empresa. Aonde está, eu não gosto de usar o termo problema, tá? Falando aqui para vocês entenderem, o ponto de melhoria. E eu já cheguei para a empresa e disse, olha, aqui não tem solução, é fechar a empresa. Você precisa fechar a empresa. Por isso que nós falamos o tempo todo, Rogério, ó, antes de abrir uma empresa, procure um especialista. Para gerir uma empresa, procure um especialista. E para fechar uma empresa, procure um especialista. Porque se você não entende, procure um especialista. É bem simples, só que as pessoas acham que entende tudo. O empresário, o empreendedor, o comerciante, não, eu que vou fazer, e não faz. E se faz errado. Contrate um profissional, contrate o melhor funcionário. Eu sei que falar daqui é fácil, claro, mas nós vivemos isso diariamente, tanto nos nossos negócios, que nós temos negócios também, como nas empresas onde nós prestamos consultoria empresarial. E como eu vejo a empresa se transformando os resultados delas, eu digo, ó, esse aqui é o caminho. E esse é exatamente o caminho. Nós temos uma trilha que nós percorremos junto com as empresas, e é uma trilha que dá resultado, é uma trilha que dá certo, e não tem outro caminho. André, você fala muito de sucesso, né? Assim, tudo seu é sucesso, tudo seu... Como é que essa palavra, ela se tornou algo tão importante na sua vida? Exatamente. Eu sempre parei para analisar a minha vida, eu disse, poxa, eu tive sucesso em vários momentos na minha vida. Sucesso como vendedor de jornal, como vendedor de geladinho, como vendedor de panela, como vendedor de válvula de bujão de gás, como vendedor de roupa. Eu sempre, sucesso. E eu comecei a usar esse termo comigo. Aí eu dizia para mim assim, rapaz, você é um cara de sucesso, você é um homem de sucesso. E aí eu comecei a implementar tudo na minha vida. E quando eu comecei a estudar a área do desenvolvimento humano, a área da mente humana, eu falei, pô, peraí, hoje se fala de inteligência artificial, né? Então hoje você pega no Instagram, coloca lá assim, Flamengo. Você começa a analisar sobre o Flamengo. Amanhã o Instagram lhe entrega Flamengo, depois de amanhã Flamengo, e assim sucessivamente. A inteligência artificial sempre foi usada pelo universo. Tudo que você vibra, o universo lhe dá de volta. E eu descobri isso. Então, eu vou vibrar positivamente. Então, eu só falo de sucesso por quê? Porque eu me considero um homem de sucesso. Sucesso não é dinheiro, tá? Entendam isso, tá? Sucesso não é dinheiro. Que você pode falar, mas eu não tenho dinheiro, eu sou sucesso. Você é um sucesso. Olha o que você tem feito na vida, olha onde você chegou, olha de onde você veio, você é um sucesso. Dinheiro, ele é resultado. Então, eu comecei a tocar os meus negócios falando de sucesso. E aí eu comecei a colocar dentro da minha empresa sempre essa palavra sucesso. E hoje, tudo meu, ele tem sucesso. É dicas de sucesso, gestão em negócios e sucesso, foco em sucesso. O meu livro é uma caminhada de luta, suor e sucesso. Sucesso sempre é a frase que eu falo. Por quê? Porque eu estou em energia 24 horas com o universo, Rogério. E, André, você sempre superou os obstáculos na sua vida. A gente está, desde o começo do programa, você fala sobre obstáculos e superando os obstáculos. Você vai, a situação que você é superando. Qual o segredo? Eu criei uma fórmula, que eu chamo fórmula para o sucesso, né? É a fórmula para o sucesso. Pega caneta e papel para você anotar aí. Você vai anotar agora a fórmula para o sucesso. 1. Objetivo. Você tem que ter um objetivo na vida. Eu queria ser um palestrante. Pronto. Meta. Em quanto tempo? 24 meses. Aí eu tinha que ter o quê? Foco. Então eu tenho objetivo,
metas e foco. O foco é isso aqui. O quarto tópico, ações. Ações. As ações, qual foram as ações? Eu fui estudar. Eu fui me informar. Falei aqui para vocês, eu fui estudar programação neurolinguística, eu fui estudar física quântica, eu fui estudar a área do coach, eu fui estudar a área da mentoria, a área de desenvolvimento humano, eneagrama, dentre outros. Eu fui estudar tudo isso. Foram as minhas ações. Então, aqui, objetivo, meta, foco. Foco é o farol em cima, ações é o mais importante. Quando tudo isso aqui está bem delineado e aplicado, vem o outro, que é resultado. E depois vem o sucesso. Então, a fórmula do sucesso é, você tem que ter objetivo, metas, porque você tem que dizer quando, tá? Eu tenho 18 anos, eu quero comprar um carro. Quando? Daqui a quantos anos? Não, eu quero comprar um carro. Legal, pensamento positivo, legal, mas quando? Então, objetivo, metas, foco, coloca o foco em cima, ações importantes, resultado e sucesso. Esse é o segredo, Rogério. Esse é o segredo que eu aplico na minha vida até hoje, Rogério. É sucesso mesmo. Nesse período, teve algumas pessoas que desistiram de você, assim, num momento difícil, familiares, pessoas que... Não, várias pessoas desistiram, graças a Deus. Eu queria até agradecer essas pessoas que desistiram de mim. Eu queria agradecer as pessoas que não me ajudaram, né? Aquelas pessoas financeiramente. Eu queria agradecer. Por quê? Porque essas pessoas me ajudaram, Rogério. Aí eu cheguei onde eu cheguei. Porque se eu tivesse recebido algum dinheiro, alguma ajuda financeira, eu não teria percorrido os caminhos do sucesso que eu percorri. Teria sido muito mais fácil. Ok? E eu percorri esses caminhos porque essas pessoas desistiram de mim. Pessoas que eu tinha um relacionamento legal de negócio, desistiram. Você achava que elas iriam ajudar quando você chegasse. Essas pessoas que desistiram, eu queria agradecer a essas pessoas que desistiram de mim. Essas pessoas, vão falar mal de você. Vão falar mal de você. Vão dizer que você é isso ou aquilo. Esquece. Toca a sua vida. Esquece. Porque... essa pessoa que está falando alguma coisa negativa em relação a você, ela não está preocupada com a vida dela, ela está preocupada com a sua. Então, são duas pessoas preocupadas com a sua vida, você e essa pessoa. Que legal! E com a dela ninguém está preocupado, porque ela está preocupada com a vida de outra pessoa. Toca a sua vida, vai para frente. Dizem, vou usar até um termo aqui, me perdoe, que até o pé na bunda empurra você para frente. Mas, André, depois que você superou tudo, teve sucesso, tá bem, você chegou a encontrar essas pessoas? Todo mundo. Várias pessoas e nunca comentei nada e não vale a pena, tá? Toca a sua vida. Eu sou um profissional que eu olho só para frente. Eu só olho para frente. Esquece o que passou. O que passou, para mim, ele é só um aprendizado, Rogério. Porque assim, nesse período que você estava passando esse momento difícil, eu fico imaginando que você tem uma filha que hoje já tem 19 anos. Na época tinha quantos anos? 0 ano, pequenininha. Dá um desespero como bate pai. Muito grande, bate como muito pai, grande, né, Rogério? Querer comprar um leite, aí tem a esposa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí corre, Rogério, me ajude aqui, você pode... Não posso, não tem, não sei como. É bem por aí mesmo, Rogério. Rogério, inclusive, o nosso programa está chegando ao final, viu? Você hoje é o dono do programa, mas nós temos um tempo aqui a seguir, né? Me fala uma coisa, o que você pode deixar, já que a gente já está chegando quase ao final do programa, o que você pode deixar para o seu público aqui após essa história de superação de vida e de sucesso? Tá. Rogério, é simples. Não desista da sua vida. Não desista de você. Você está passando um momento. Você não é aquele momento. Você está passando aquele momento. Você está com um problema financeiro, vai passar. Você está com um problema conjugal, vai passar. Você está com um problema na sua empresa, vai passar. Você está com um problema de saúde, vai passar. Tudo vai passar. Você só não desista de você. Porque se eu tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui agora falando para vocês, Rogério. Realmente, tudo é uma fase na nossa vida, né? E a gente não entende. O segredo é não desistir. Exatamente isso, Rogério. Então, realmente, nosso programa chegou ao final, Rogério. Agora eu queria fazer a última pergunta, queria que você olhasse ali para a câmera e o que é que você diria hoje para aquele André Pimentel de 8 anos de idade segurando... Imagine agora ele segurando um bocado de jornal, não podia pegar mais, só podia pegar 30, porque senão era muito fraquinho. Você está vendo ele agora, o que é que você diria para ele se você andasse agora na rua e encontrasse com ele? Rogério, eu vou até agradecer a você o programa, vou encerrar desse jeito aí, tá? Uhum. Você está me perguntando, vou agradecer o programa. Mais uma vez, muito obrigado, Rogério. Tá certo. Realmente fiquei surpreso. Muito obrigado a você e toda a equipe que produziu esse programa aqui. Muito obrigado, Rogério.
Eu estou muito emocionado, falar da minha vida não é fácil, tá Exatamente. certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço, toda a equipe também que a gente se disponibilizou a fazer isso. Agora responda para aquele André Pimentel de 8 anos segurando um bocado de jornal. É a criança que nós temos dentro da gente. A essa criança eu queria dizer assim, difícil. Muito obrigado. Você é minha inspiração. Você me fez chegar até aqui. Por isso que não desista de você, cara. Porque só quem viveu o que eu vivi sabe o que é subir, vir de baixo, subir, cair e você dá a volta por cima. E quando você fala dessa criança, Rogério, uma pessoa mandou uma carta para mim que me conhecia e disse: eu me lembro daquele menino magrinho subindo uma escada com um macacão azul. Era o macacão do jornal. E aquele menino é a minha maior inspiração de vida hoje. Porque foi ele que começou tudo. Muito obrigado para ele. Desculpa vocês a emoção no final, mas é isso mesmo. E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe.